Rumo ao Tetra, Palmeiras e Flamengo são os favoritos a ganhar a Libertadores desse ano. Depois de terem sido eliminados na Copa do Brasil na última semana, Palmeiras e Flamengo disputam hoje o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. E a discussão é a seguinte: os dois têm capacidade de disputar uma possível final e, quem sabe, conseguir o Tetra da Libertadores? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu sou a Clay, jornalista em formação, e já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário falando aí também o que você pensa do assunto e quais são os seus palpites. Fechou? Vamos começar falando do Flamengo? O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil na semana passada para o Atlético Mineiro nos pênaltis. Isso foi algo previsível, entre aspas, porque o time do Flamengo não priorizava a Copa do Brasil. Tanto é que não priorizava que no jogo de ida foi com um time meio misto e no jogo da volta até tentou jogar com o seu time titular e levar um pouco mais a sério a competição, mas não deu, caiu nas oitavas para o Galo. A prioridade do time do Flamengo é Libertadores e Brasileirão. E isso foi confirmado no último final de semana, quando o Flamengo ganha do Mirassol por 2-1 no Maracanã, espantando qualquer tipo de crise que poderia se iniciar após a eliminação e confirmando a sua liderança, né? Ainda agora, com o tropeço do Cruzeiro, o Flamengo é ainda mais líder e, se eu não estiver enganado, tem um jogo a menos. Então isso faz com que a liderança do Flamengo seja muito sólida. E aí a gente vem para o jogo da Libertadores, tá? O Flamengo vai enfrentar o Internacional nas oitavas da Libertadores. O primeiro jogo é no Maracanã, o segundo jogo no Beira-Rio. O Flamengo chega com apenas um desfalque, que é o desfalque do Arrascaeta, ele está cumprindo suspensão, e no lugar dele vai jogar o Luiz Araújo, que não vinha sendo titular nas últimas partidas por conta de um controle de minutagem para evitar possíveis lesões, certo? E boas notícias para a equipe do Flamengo são os reforços que cada vez mais têm se integrado ao time, né? O Samuel Lino, por exemplo, já é titular, já faz uns 3 ou 4 jogos seguidos aí que ele é titular e no último jogo inclusive deu uma assistência, né? E ainda você tem Emerson Royal no banco, você tem o Saul, você tem o Carrascal que chegou também, né? Então, o elenco do Flamengo tem ficado mais encorpado e os reforços têm se integrado e feito parte cada vez mais desse time, que possivelmente vai ser um time campeão. Eu acredito que o Flamengo leve pelo menos o Brasileirão ou a Libertadores por conta do time que montou e do Felipe Luiz, que está sabendo lidar com esse time muito bem, fazendo com que ele dê resultado. Do outro lado, nós temos o time do Internacional, do Roger Machado, um time que desde a paralisação da Copa do Mundo de Clubes conseguiu se distanciar do Z4, mas que não tem consistência. É um time que oscila bastante, que não dá nenhum tipo de confiança para o seu torcedor. Foi eliminado, inclusive, na última semana, também na Copa do Brasil para o Fluminense. Então, no meu ponto de vista, o Internacional ele chega num momento menos favorável que o do Flamengo e o Roger Machado chega um pouquinho pressionado, porque apesar de ter se distanciado do Z4, no Brasileirão caiu já na Copa do Brasil e se cair na Libertadores vão ser 2 mata-matas perdidos na conta do Roger Machado. Eu acho que ele chega pressionado para esse confronto. Dito isso, acredito que o Flamengo passe, acho que o Internacional só passa se assim o time do Flamengo cair muito de produção e o time do Internacional de repente despontar, o que eu acredito que seja difícil de acontecer, visto que a partida é hoje, saca? Então o histórico do time, os momentos dos times mostram que muito provavelmente quem vai se classificar é o Flamengo mesmo, o jogo de volta sendo lá no Beira-Rio. E agora falando de Palmeiras, o Palmeiras ele vive um momento um pouco mais pressionado do que o Flamengo, não vive um ano legal, tá? Perto daquilo que já viveu em outros momentos, é isso que eu quero dizer. O Palmeiras foi vice do Paulistão para o seu maior rival, Corinthians. Não fez uma boa apresentação na Copa do Mundo de Clubes, foi uma apresentação frustrante, dava para o time ter ido muito melhor nos jogos que fez por lá. No Brasileirão tem correspondido, tá em terceiro lugar, tem 2 jogos a menos, tá ali coladinho no Cruzeiro e no Flamengo, mas como um todo mostra um futebol muito pobre. E para coroar, né, para ser a cerejinha do bolo dessa crise, na última semana o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil, dentro de casa, de novo para o Corinthians, para o seu maior rival. O Palmeiras nunca tinha sido eliminado para o Corinthians em uma competição de âmbito nacional. Esse tabu caiu, né? E o torcedor xingou o Abel, xingou a Leila, xingou a diretoria, xingou alguns jogadores, né? Então o momento da academia de futebol não é muito positivo.
A crise poderia ser ainda pior se no último final de semana o Palmeiras não tivesse vencido do Ceará. Acho que um empate também seria motivo de vaias lá no Allianz Parque, mas o time conseguiu ganhar a partida e se essa vitória ela não vem como um alento, ela pelo menos serviu para não colocar mais lenha na fogueira do Palmeiras. Porém, quando a gente olha para o oponente do Palmeiras, ele é o Universitário do Peru. É um time que nesse momento no Campeonato Peruano está em segundo lugar, não perdeu ainda, tá? Mas isso não significa muita coisa, porque apesar do time do Universitário não ter perdido recentemente, o Palmeiras tem mais time, tem mais elenco, tem um treinador melhor, disputa uma liga mais competitiva e vai decidir a partida de volta em sua casa, no Allianz Parque. Então tudo isso são pontos que favorecem e até que meio que obrigam o Palmeiras a ganhar esse confronto. E eu acho que isso vai acontecer, eu acho que o Palmeiras consegue passar até com certa tranquilidade, digamos assim. Seria realmente terrível e algo até impressionante se o Palmeiras caísse para o Universitário, aí a gente poderia ter certeza que a crise tomaria conta do Allianz Parque, principalmente em relação à torcida que já vem se dividindo, né? Alguns ainda apoiam o time, outros já estão de saco cheio do Abel, e essa novela eu acredito que vai se arrastar até o final do ano, quando a gente vai ter a resposta se ele vai renovar o contrato dele ou não. E no geral, eu acho que Flamengo e Palmeiras, dentre os clubes brasileiros que ainda estão na competição, são os favoritos, tá? A gente ainda tem São Paulo e Botafogo e o próprio Internacional, mas o Inter já vai ter um confronto direto aí com o Flamengo e como eu disse, eu acho que o Flamengo passa. E eu acho que são esses os brasileiros, não acredito ter esquecido de ninguém. Vamos só confirmar? E a gente ainda tem o Fortaleza, tá? Mas de resto, esses são os brasileiros que estão na Libertadores. São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Inter. São 6 brasileiros, mas a gente sabe que pelo menos um já vai ficar pelo caminho, porque Flamengo e Internacional se enfrentam. E eu acredito que Flamengo e Palmeiras são os favoritos dentre os brasileiros, com o Botafogo também por ali. Eu ainda não consigo colocar o Botafogo pau a pau com esses dois, porque o Botafogo está passando por um trabalho novo do David Ancelotti e também está recebendo peças novas, né? O time do Botafogo perdeu alguns jogadores pontuais que ajudaram muito na campanha do ano passado e talvez ainda não tenha encontrado 100% substituição para essas peças, né? Então, o Botafogo ele fica ali em observação, mas tem muito potencial também para chegar longe nessa Copa Libertadores. Para mim, os favoritos são Palmeiras e Flamengo, que só se enfrentariam numa possível final, porque estão em lados diferentes da chave. E no final das contas é isso. Deixa nos comentários qual desses dois você acha que tem mais potencial de chegar longe na Libertadores, se esses dois se enfrentariam numa possível final ou não, e quem você acha que chegaria ao tetra primeiro, se seria Palmeiras ou Flamengo. Fechou? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!